Começou, gente, mais um programa do Barró. E olha, esse programa de hoje, como sempre, a gente sempre traz assuntos aqui que mexe muito, até mesmo comigo que estou aqui entrevistando, e com você também que está assistindo em casa. E ela ganhou prêmio essa semana, foi em tudo quanto é lugar, e achou mesmo que não ia vir aqui? Claro que ia vir. Se foi lá nos outros programas, foi no SBT, foi em tudo, tem que vir aqui no programa do Barró também. Franciele, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado. A gente falou lá no Barró News, mas agora a gente vai ter um tempo aqui muito bom para a gente conversar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Barró. Eu que agradeço o convite, agradeço por me dar essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. É isso, e vamos falar aqui do livro, que inclusive ela já até trouxe aqui, ó. O livro já tá até aqui, ó. Ah, não, tá aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Se você já Para ganhou. onde você está indo? Olha aqui, ó. Para onde você está indo? E agora você vai saber também para onde ela foi e tudo que tá acontecendo. É isso e tudo aí. que tá acontecendo. Ô, Franciele, claro, a gente fez muito rápido por estar no evento, você está divulgando o seu trabalho. A gente teve um tempo muito curto, mas agora dá pra gente conversar uma coisa bem interessante a respeito do livro. O livro é a sua história, certo? Primeiro ponto. O livro é a sua história de vida. Mas como que é, a Franciele? Como que aconteceu tudo na sua vida? Eu sei que você falou, poxa, eu fui abandonada quando eu era muito nova. Como que foi tudo isso? A sua história em si. Eu quero conhecer desde... Não dá pra ser tudo, senão a gente ficaria aqui horas. É verdade. Mas, pelo menos, alguns pontos da sua história que levou a tudo isso nesse livro. Sim. O livro ele vai falar, no capítulo 1 e no capítulo 2, Barró, ele vai falar como eu era uma criança normal, tinha uma família normal e, de repente, tudo foi por água abaixo. Eu era uma família, vamos dizer assim, de comercial de margarina. Era uma família bem feliz. Até aí tava tudo legal, tava tudo bem, pra você também uma criança de boa, mas... Sempre tem acontecimento. Sempre tem algum acontecimento. Então, no capítulo 1 e capítulo 2, eu vou falar sobre isso. No capítulo 3, eu vou falar sobre cura, perdão e libertação. Como eu perdoei todos aqueles que me feriram. Como eu consegui ser curada e como eu consegui me libertar do ódio, do rancor que eu tive de todos os meus familiares, de todos que me fizeram mal. Capítulo 4, eu vou falar sobre recomeço. Como eu consegui recomeçar. E no capítulo 5, para finalizar, porque esse é a unidade 1, depois vem a unidade 2 e a unidade 3. Já dá um spoiler aí. E depois no capítulo 5 eu vou falar como eu me encontrei com o verdadeiro propósito e descobri para onde eu estou indo. Para onde você está indo. Mas essa questão que você até falou de abandono e tudo, foi daí em diante que começou a mudar a tua vida? Você falou, olha, eu tinha uma família que era assim. Sim. Mas aconteceram coisas que seriam esse tipo de coisa que aconteceu que levou você a tomar um outro rumo e ainda, infelizmente, passar por tudo isso. Mas hoje ajudar pessoas que também se encontram em situações semelhantes aí como você relata. Sim. Eu me formei em psicanálise na França, em Portugal e recentemente fiz um aqui no Brasil para me entender realmente o que teria acontecido comigo e que eu não tinha nascido uma criança estragada, que a percepção da pessoa quando ela tem um trauma, ela acha que o problema é ela e não é o outro. E o problema não era eu. Foi algo que aconteceu na minha vida. Então, eu transformei a minha dor em propósito. Eu transformei a minha dor para ajudar outras pessoas a serem transformadas. E assim foi que eu escrevi o livro para ajudar essas pessoas. Capítulo 1 e capítulo 2, então, eu vou falar que eu era uma criança normal e com 6 anos de idade, meu livro não fala sobre religião. Meu livro ele vai falar sobre o amor de Deus na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. Meu livro ele fala de Deus, ele fala do amor, ele fala da fé, ele fala de superação. Meu livro ele vai falar como você enfrentar os desafios, os problemas, porque tem gente que tem problemas e traumas bem menores do que os meus e acha que a vida está acabada, e não é assim. Isso é verdade. E assim, muita gente, a gente nunca sabe o que o outro está passando, né? A gente não faz ideia do que a pessoa já passou. Eu estava vindo agora e no metrô falou que tinha um usuário na linha, né? Então, ou seja, o cara tentou, graças a Deus não aconteceu nada, mas o cara tentou tirar a própria vida dele ali mesmo no metrô, né? Isso geralmente acontece aqui em São Paulo. E às vezes a pessoa faz isso, Franciele, porque, olha, é a única forma que eu tenho de tirar essa dor, de ser um alívio para mim. Que, claro, isso não é uma opção, né? Não é uma boa opção. Sim. Mas acontece muito isso. Pegando até essa coisa da saúde mental e tal que a gente está falando aqui. Claro. É exatamente isso. Olha, a única forma de eu me sentir aliviado com tudo que eu tô passando, o que tá me acontecendo. Olha, eu vou pular aqui dessa ponte. Olha, eu vou fazer isso. Eu vou, né, infelizmente, me jogar na linha do trem, do metrô. É meio que isso. Olha, é a forma que eu tenho de aliviar essa dor e acabar logo com isso de uma vez. O que acontece hoje com a mente do ser humano? Nós, antes do Covid-19, nós havíamos um tipo de pessoas que eram ansiosas, que tinham problemas com depressão, que era o mundo VUCA. Já ouviu falar do mundo VUCA?
Não. Antes dos 30 anos, sim. Nós havíamos o mundo VUCA. E hoje nós estamos vivendo o mundo Bunny. O mundo Bunny é um mundo não compreensível, é um mundo muito acelerado, e foi agora, depois do Covid-19. E é um mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, ansiedade e tudo isso. Mas, para não entrar, só fazer aqui um parênteses, o que acontece? O nosso cérebro ele foi criado para felicidade, o nosso cérebro não foi criado para tristezas, nem traumas, e nem algum tipo de tristeza profunda. Um exemplo é que nós temos o inconsciente, o subconsciente e o nosso consciente. O inconsciente fica gravado tudo aquilo que nós não lembramos no dia de hoje, mas que nos causou algum trauma lá no passado. Você não vai lembrar disso durante os seus dias, mas o seu corpo vai ter reações diferentes durante o seu dia aqui no presente. Então, quando a pessoa tem um trauma que provoca que é um trauma muito profundo na mente dela, grava-se no inconsciente. Sim. E com isso, ele começa a buscar refúgios. O cérebro ele começa a buscar refúgios para esse trauma, para sentir um pouco de conforto, porque o cérebro não foi criado para traumas e nem para tristeza, e sim para felicidade. E com isso, você falando de dependência química, eu tenho um projeto social que eu atendo clínicas de recuperação há 10 anos, gratuitamente, e atendo também mulheres gratuitamente. Sim. Por quê? Tem pessoas que você vai falar assim, mas fulano passou tanta coisa, não virou alcoólatra, a outra pessoa não foi para o mundo das drogas, mas o cérebro ele busca um refúgio. E tem pessoas que, infelizmente, vão por esse caminho. Então, a droga ou a bebida. O conforto dele, que vai dar um conforto para ele, para esse trauma, é algo que eu estudei, gente, é algo que eu acredito. E eu estudei para isso também. Eu sou psicanalista TRG, eu faço terapia de processamento generativo. Então, a gente reprocessa seu cérebro para você apagar os traumas do teu inconsciente, do passado, para que você consiga viver um presente e ter um futuro aí melhor e sem muitos traumas, não é? Sim, mas isso é claro, com terapia. Eu vou e procuro um bom profissional assim como você e falo, olha, a minha situação é essa, essa e essa. Isso. Eu tenho um trauma aqui do passado que hoje eu esteja, sei lá, com 48 anos e eu ainda não consegui. Isso. E aí trabalha esse ponto, olha, o que aconteceu, isso. E vai tentando ajudar a pessoa definitivamente a esquecer isso ou carregar aquilo como uma experiência e ajudar outros, é isso? Isso. O TRG a gente reprocessa a mente da pessoa. Não tem hipnose, é tudo... A pessoa está consciente. Interessante isso. É isso mesmo. Eu fiz na França, fiz em Portugal e recentemente fiz um aqui no Brasil para me entender aqui no Brasil como funcionava. Então a gente faz, sim. Então após eu fazer tudo isso também eu entendi também um pouco do que tinha acontecido comigo e porquê, e eu vou falar isso no volume 2, o porquê que eu tinha tantas reações. Porque eu tinha tantas reações agora no meu presente, porque eu sofria tanto, porque eu sofria de dependência emocional, porque eu sofria de várias questões, várias coisas, porque eu sofria tanto hoje no presente. Mas isso tudo era traumas do passado que vinham, não foram tratados e, consequentemente, eu tive isso. Claro que eu não trabalho normal, eu me especifiquei em algumas áreas. Entendi. Que interessante. Em casos graves e tal. Assim. Interessante. E aí você foi descobrindo que, olha, além de mim, eu estou ajudando, na verdade, eu mesmo posso ajudar outras pessoas. Porque a gente vê que está muito em alta isso, né? E muita gente ainda, né, o Franciele, sempre pensa que, isso é uma frescura. Ai, para com isso, sabe? Não, sai desse quarto. Mas não é uma coisa simples para quem está passando. Não é eu achar que, é só você sair do quarto que já está tudo certo. Eu te levo ali na Disney para passear e já tá bom, olha. Assim, eu te levo num parque aquático, passa alguma coisa, porque a pessoa que está vendo, até você pode falar aí melhor, a pessoa que está de fora, que não passou por aquilo, que está tentando ajudar o outro, às vezes fala coisa que não é legal e acaba prejudicando ainda mais. Não tem isso também? Eu posso falar algo que possa até ter gatilhos para que a pessoa possa ficar até pior. Sim, gatilhos mentais, sim. O que acontece? Vamos lá, Barro. Eu não posso falar para você que acabou de perder o pai agora, por exemplo, que eu sei a dor que você está sentindo se eu não perdi meu pai. Sim, claro. Eu não posso falar da dor do outro se eu nunca passei pela dor do outro. Sim, é a mesma coisa de jogar e falar assim, olha, cara, você vai conseguir vencer a droga, mas eu nunca usei, não sei como que é. Nunca usou, nunca sabe, você não sabe os traumas que o cara carrega, ou a mulher, você não sabe nada disso. Sim. Então, como eu disse, o cérebro ele vai procurar um conforto. E tem pessoas que vão achar o conforto na droga, na bebida, na pornografia, na prostituição. E elas começam a procurar esse conforto porque o cérebro dá aquele alívio para ela. E depois volta a mesma coisa, e a saúde mental da pessoa vira um nada, e a pessoa não tem saúde mental. Não dorme bem, não se alimenta bem. E tudo isso, às vezes, por causa de traumas do passado. Eu tenho muitos pacientes, então eu sei, eu falo com propriedade, traumas do passado. São todos traumas do passado que ficou gravado no teu inconsciente e você no presente você não consegue ter uma vida, vamos dizer assim, normal.
e acaba acontecendo isso. Agora, a questão que as pessoas, elas falam, eu não sei, você tá trancado aí dentro do quarto, você tem que sair do seu quarto, você tem que se levantar. Só quem passou por depressão, por esse tipo de dor que vai entender. Eu, aos 14 anos, já tinha tentado me matar 3 vezes. Nossa. Eu falo disso no livro, viu, gente? Vai dar muito spoiler. Pra vocês lerem depois. Pra ler depois. Então, aos 14 anos, já tinha tentado me matar 3 vezes. Aos 14 anos. Meu Deus. Uma adolescente, eu não era nem jovem. Sim. Uma adolescente. Mas porque as pessoas falavam, não, isso daí não é nada. Uns falavam, não, você nasceu estragada, por isso que teus pais não te queriam. Se eu fosse depender do que o outro falava sobre mim e determinava sobre a minha vida, hoje eu não era nada e não era ninguém. Sim, já tinha terminado, como você falou, que a sua vida faz tempo. A minha vida faz tempo. Você já tinha interrompido isso faz tempo. Se fosse na conversa dos outros, menina, você tá dando muito trabalho. Aí você viu que ninguém gosta de você, então acaba logo com isso, né? Mesmo. E, infelizmente, isso fica martelando na cabeça da pessoa, né? Grava no inconsciente. Como você falou, e vai levando pra grava no inconsciente sempre, e vai né? levando pra vida. A pessoa, as pessoas, elas não têm noção do que elas são capazes de causar por causa da língua na vida do outro, por causa de abrir a sua língua, né? E proferir palavras de maldição na vida da outra pessoa. Sim, mas isso também não envolve também aquela coisa de, olha, um exemplo, eu tenho esse trauma, tenho esse tipo de coisa, e aí quando eu chego no meu ambiente de trabalho, eu fiz uma coisa errada, mas foi sem querer mesmo, não foi porque, né... Aconteceu de eu fazer uma coisa errada. Alguém olhar ou já falar de uma forma que eu entendo que eu sou imprestável. Olha o que eu fiz. Agora também vou fazer tudo errado. Não vou trabalhar mais, eu não vou mais conseguir nenhum emprego, não vou mais... Porque também a pessoa começa a levar isso e ela leva de uma forma tão séria que ela encara como se isso fosse uma verdade na vida dela, né? Sim, ela começa a eu sou uma imprestável, né? Isso, é isso mesmo. Eu até os 14 anos eu acreditava nisso. Até os 15, 16, 17 talvez. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que eu era uma imprestável e por isso que eu tentava me matar. Aí você despertou depois disso e falou, não, peraí, não é bem por aí, né? Na verdade, Barro, a última vez que eu falo isso no livro. Então, assim, resumindo bem rápido para o seu público entender, para os ouvintes entenderem. Então, eu tinha 6 anos de idade, meus pais se mudaram para essa cidade do interior do Paraná. E daí, meu pai e minha mãe eram de uma religião, ao qual eu prefiro não comentar, porque eu não faço apologia à religião de ninguém. Aceito e respeito todas as religiões. Só que eu pulava, eu tinha uma vizinha, e ela falava assim, vamos para a igreja comigo? E eu ia para a igreja, naquela época era uma Assembleia de Deus, e daí ela falava, vamos para a igreja comigo? Aí eu pulava o muro, com 6 anos de idade, para ir para a igreja com ela. Porque se meu pai soubesse que eu estava indo numa igreja evangélica, ele ia me bater. Papai odiava a igreja evangélica. Papai já descansou no Senhor, agora faleceu dia 31 de dezembro de 2024, é recente. Nossa! Sim, eu cuidei dele todos os anos da vida dele. Então vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. Só que, assim, tudo que eu aprendi de bom na minha vida veio dele. Educação, princípios. Porque mesmo na época que eu fiquei com a minha avó, antes de eu parar na rua, ele ainda aparecia ainda em algum tempo. Eu conheci todas as cidades do Paraná e todas as cidades do Mato Grosso do Sul e conheci muitos lugares, porque cada cidade o papai tinha uma família. Então eu não criava raízes, eu só criava movimento. Então vocês têm bastante irmãos, é isso? Tenho muitos irmãos. Tem até 2 que me procuraram em 2019 falando que, olha, a gente é irmãos e tal, e você não me conhece. Eu imagino que doideira isso, do nada, né? Eu tenho muitos irmãos. Como é que você ganhou um livro na Expo. Não, mas nem por isso não. Não, né? A forma que você falou agora, eu entendi isso. Você entendeu, né? Você falou, você veio fazendo outras famílias. Eu falei, então ela tem um monte de irmãos. Que doideira. E uma coisa que a escola, faculdade, nem sala de aula dá pra gente é a experiência de vida. É a experiência com pessoas. E isso daí eu tenho muito, porque eu cresci conhecendo pessoas, várias etnias, várias crenças, várias coisas. Eu cresci nesse meio aí. Então, de 15 em 15 dias, mais ou menos, ou uma vez por mês, ele aparecia e cada vez que eu ia era para uma casa, uma madrasta diferente, uma família diferente, irmãos diferentes. E eu tenho mais de 10 irmãos. Eu entendi. Olha, mas alguma coisa, pegando assim, esse gancho, que eu achei interessante você falar de você ter irmãos, que você também conheceu pessoas, e nessas mudanças todas, isso contribuiu de uma forma boa em questão de outros países, então. Porque você foi conhecendo também... Agora você foi conhecendo pessoas lá fora. Uma coisa era aqui. Sim. Mas agora países com idiomas diferentes, tudo diferente. Sim. Isso também foi bom? Deu para aproveitar um pouco disso também? Por mais que tenha sido chato, mas nesse ponto foi interessante para você, né? Foi. Barro é assim. Conhecer outras pessoas, línguas e tal. A vida ela é feita de escolhas, né? Eu tinha tudo para ser uma pessoa que não queria... Como você foi falando aí desde o começo. Nada, não queria nada. Eu poderia ser uma perdida ou até não estar viva hoje, né? A vida é feita de escolhas.
Mas eu escolhi, de tudo que me aconteceu de ruim, tirar as coisas boas. Então, sempre quando me acontece... Até hoje. Quando eu vou enfrentar algum problema, ou ter algum problema, eu sempre tento levar por menos. Eu sempre tento tirar algo engraçado daquilo, que realmente eu sei que está me ofendendo, eu sei que eu estou triste por causa daquilo, eu sei que realmente eu estou triste, que aquilo me ocasionou uma tristeza, mas aí claro, eu tento tirar o que é bom daquilo para mim tentar superar. Porque da onde eu saí, superar o que eu passo hoje é nada, é praticamente nada. Isso é verdade. Isso é verdade, faz sentido. Fala, poxa, mas eu passei por coisa pior, coisa né? Pior, então, que tipo, é agora isso? hoje Não vai que me eu tô abalar. melhor, né? Então Hoje que eu agora tô tem que fazer a coisa isso. ficar melhor ainda, né? É isso. Minha mãe fala que eu sofria. Não, eu não sofria, eu só aprendi a ver a vida de uma maneira diferente. Sim, claro. E que bom que você viu isso enquanto era tempo, né? Sim. Aqui você fez essa coisa de, olha, peraí, eu vou pegar coisas boas aqui, de fatos mas ruins. porque tudo que eu passei lá vai servir como uma experiência para eu ajudar o próximo. Sim. Você não precisa ficar mais chorando e nem remoendo uma coisa do passado. Sim. É meio que isso também. Olha, hoje eu falo numa boa, porque eu não fico mais remoendo essa coisa do passado. Isso não me faz mal, vamos dizer. Hoje em dia, não. Depois que eu fiz psicanálise, que eu entendi realmente o que tinha acontecido, sim. Eu fui estudar, né, para me entender. Falei, não, peraí, eu vou estudar para me entender. Quando eu entendi, eu falei, poxa, a minha história pode ajudar outras pessoas. A minha história... aquilo não vai mais me fazer mal. E aquilo não vai mais me fazer mal. Porque você ser curado é você lembrar da dor que te ocasionaram, mas não te fazer mais mal. Claro, é uma ferida? Mas após cicatrizada, ela não te... É a mesma coisa de você fazer um corte. Após cicatrizar, ela não vai te causar dano nenhum. Só que a cicatriz vai ficar ali. Você sempre vai ver ela. Mas ela não vai te causar mais dor. Sim. É mais ou menos assim. Que isso, gente. Ela falou pra vocês que esse programa de hoje, Guilherme, Guilherme tá aqui na técnica com a gente, como sempre. Eu disse que ia ser muito interessante. Pegando ainda, falando sobre tudo isso, você disse sobre palestras. Como está sendo a sua vida agora, então, que essa questão de palestrar é sempre mais voltado para isso mesmo? Ou você vai variando? Olha, sempre tem assuntos diferentes? Não, sempre cada tem lugar que eu passo. Não, tem assuntos diferentes, né? Eu sou palestrante. Tem aquele só para saúde, mulheres também, né? Tem mulheres empreendedoras. Mas o meu forte é palestras para saúde mental. Saúde mental. Porque eu tenho experiência, tenho estudo, tenho bagagem para isso, né? Então, para saúde mental. Então, eu tenho palestrado muito. Eu fui até homenageada na Câmara Municipal de São Paulo. Fui homenageada. Como destaque do ano, como psicanalista. Isso, como psicanalista TRG e palestrante de saúde mental, porque é algo que a gente tem vivendo, está muito... Não é que está em alta. As pessoas dizem que está em tendência, mas na verdade não é tendência. Na verdade é que as pessoas elas estão doentes. E quando a sua mente está doente, nada acontece. Nada floresce, você não consegue ganhar dinheiro. Se a sua mente está doente ou está bloqueada, você não consegue, você não evolui. Você dá um passo para frente e 10 para trás. E você pensa, por que eu não consigo? Porque todo mundo à minha volta consegue e eu não consigo. E depois você fica se perguntando, por que todo mundo consegue? Porque meu amigo da direita conseguiu, da esquerda conseguiu e eu não consigo. E você está bloqueado mentalmente e você não entende, você acha... Alguns acham que é coisas espirituais, outros acham... As pessoas têm várias opiniões. Eu, na minha opinião, uma pessoa com a mente bloqueada, ela não consegue desenvolver nada na vida dela. Tanto sentimental, amorosa, financeira, né? o que for. Tipo assim, não vai nem pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Não, é sempre ficar mesmo naquilo. Ela precisa desbloquear totalmente isso, Totalmente né? isso. Ela precisa desbloquear totalmente isso. Uma pessoa com uma saúde mental, que ela está regular e ela está com uma saúde mental legal, assim, falar... Não usar termos técnicos para não complicar, ela consegue desenvolver várias áreas na vida dela. Ela tem o controle emocional da mente dela. As pessoas hoje não têm controle emocional, Baú. Isso é verdade. Por isso que muita gente fala assim, a pessoa surtou, né? Fala assim, ele ficou nervoso e surtou. Sim, mas não, é o acúmulo já de muita coisa. E aquilo que aconteceu naquela hora ajudou ainda mais e o cara, tá de saco cheio, pôs tudo pra fora. Isso mesmo. Quando alguém vem me procurar, por exemplo, aí uma paciente aí de uns 40 anos, vamos dizer assim, uma mulher de 40 anos, ela vem me procurar, ela vem me procurar com um problema que está acontecendo no presente, mas essa mulher já está com um problema desde a infância. Então, vem sobrecarregando a mente dessa pessoa. E quando ela chega aos 40 anos, ela já está com o inconsciente dela cheio de informações, traumas, tristezas, angústias, e daí vem aí o surto. Eu entendi. Olha, agora você falou uma coisa, eu lembrei aqui. Esses dias eu estava comendo num local e aí chegou um rapaz, né, em situação de rua e tal. E aí eu tenho essa mania, tá? Eu fico conversando com os outros, tudo eu viro entrevista, Guilherme. Isso é muito legal. Tudo vira programa. E eu fiquei altos papos com o cara. Aí o cara do bar ficou falando assim, né, da lanchonete lá. Ele, não, eles vêm vindo aqui toda hora pedir comida, que não sei o quê e tal. Eu falei, não, meu amigo, mas eu vou pagar pro cara, deixa o cara aqui. Aí ele falei, pode ficar aqui, moço, sentado aqui, né, conversando.
E ele falou assim, nossa, faz tanto tempo que eu não tomo um refrigerante. Caraca, aquilo mexeu comigo. E eu vi que ele estava falando a verdade, ele não estava inventando. E eu percebi, eu falei, meu, mas esse cara fala diferente, ele é mais inteligente do que... Não que quem está na rua não seja, não é isso. Mas sabe quando O você jeito percebe? dele falar? Que era diferente. E eu percebi que era muito diferente. Eu falei, tem alguma coisa estranha. E fui conversando com ele. Ele falou assim, você sabia que eu fui piloto de avião? Guilherme, na hora eu fiquei paralisado. Eu falei, que é isso, cara? O cara falou que era piloto de avião. E ele manjava muito, começou a conversar um monte de coisa. Eu fiquei falando com ele o tempo. E alguma coisa que ele falou, você já viu que o cara era Sim. diferente. Aí eu falei pra ele, mas por que você veio parar parar então? na Que é a rua. pergunta e todo mundo queria saber. Todo mundo quer saber. Que até fazer que nem nos programas de TV. Olha, É isso daqui a aí. pouco, depois dos comerciais, vocês vão saber. É verdade. E aí eu falei, não sendo inconveniente, né? Eu falei, perguntar. Ele falou assim, olha, eu cheguei em casa um dia e o cara tava falando assim, mas já percebi que já tava mexendo com ele, já tava com a voz até meio esquisita. Assim, sabe, embargada, vamos consciente dizer. dele já tava Aí eu falei, não, se bem. você não quiser dizer, não precisa nem falar. Se você não quiser, não precisa falar, não, que eu percebi que já era uma coisa que mexia. Ele falou assim, não, porque um dia eu cheguei mais cedo em casa, teve um voo que eu fiz e cheguei mais cedo em casa e encontrei a minha mulher com outro cara Poxa, na cama. eu atendi um médico com Aí parecido a ele história. começou a contar que a mulher pegou a mulher e ele falou assim, não, mas eu amava muito ela, fiz de tudo, que não sei o quê, contou toda aquela coisa. Aí eu fiquei pensando nisso, com tudo que a gente está dizendo aqui. Por que ele ainda... Será que isso também não é uma mente bloqueada de que, olha, tudo bem, você passou uma situação difícil, porque ele tinha todo um sentimento por ela, anos de casado, e de repente do nada a mulher vai e faz uma coisa dessa. Mas será que ele também não entendeu e a mente dele está bloqueada de que, olha, você pode seguir sua vida. Hoje você pode recomeçar, conhecer uma nova mulher que vai também fazer você ser um novo homem. Também seria isso? Por que esse cara, então, tá todos esses anos na rua? O trauma O não cara é deixa. inteligente. Mas é isso, é o bloqueio. É o bloqueio. O trauma em tudo. Olha, então trauma. quando ele desbloquear isso, Ele ele vai consegue. entender que a vida dele vai melhorar e ele consegue sair da rua. Até Consegue. mesmo voltar a pilotar avião, sei lá. Consegue sim, consegue. É por isso que eu tenho um projeto social, Barro. Porque eu Entendi. atendo pessoas que não têm condição de alcançar esse tratamento. Porque um especialista na minha área, o valor dele aqui no Brasil, com a minha qualificação, o valor de uma sessão é muito alta. Eu imagino. E é por isso que eu atendo pessoas que não têm Entendi. condições para tentar ajudar clínicas de recuperação, morador de rua. Quem me procurar, eu atendo. Entendi. Que aí, claro, como você deve ver, são inúmeras situações. Aqui é uma Tem, das que eu tô falando, tem. mas você deve ter Falei ouvido coisa muito mais absurda, né? Eu falei pro meu noivo, eu falei, olha, eu atendi um médico. Caraca, o médico Que é também deve parecido, ser que é bem parecido com a história do... Ele caiu no álcool, daí o álcool levou ele pra rua. Então, tipo assim, a pessoa fica na rua, tanto faz como tanto fez, e ela fica... Não é que eu estou fazendo aqui falando bem ou mal de dependência química, não é isso. Mas eu tenho 10 anos de estrada com dependência química aí. Sim. Então, eu tenho experiência para falar. Claro. 90% dos casos que eu atendo não é bebe porque tem falta de caráter, usa droga porque é falta de caráter, é porque não quer sair disso, não quer sair daquilo. Não. Foi um trauma. 90% dos meus casos são traumas. E até que a mesmo assim, pessoa como eu tô passa. dizendo, de uns trauma sentimental, né? Em questão de, todo de tipo. relacionamento. Todo né? tipo. E eu me especializei em casos graves. Eu só atendo casos graves mesmo. Não, mas levinho deixa para outros tipos de especialista. Não, tá certo. Você também estudou esse tempo todo, né? Estudou todo esse tempo todo. É claro que realmente eu também sou assim. Se fosse comigo, eu falava, se não for pra ser desse jeito, eu já nem saio de casa. Não. Mas os graves, se diz, é coisa bem mais sinistra mesmo, assim. Grave. Como você falou, um trauma que a pessoa já carrega e foi algo surpreendente, assim. Isso mesmo, grave. E até questão familiar também, acredito que deve ter bastante, né? Tem bastante casos familiares. De abuso e tal. Então, eu me especializei em luto, abuso, abuso na infância, né? Abuso, pessoas que passam por abuso, dependência química também. Então, assim, hoje a humanidade em si, a saúde mental da população, ela não é que ela não esteja de acordo com o mundo que estamos vivendo. Não é isso. É que você para você perceber. 99% das pessoas hoje em Barró sofrem por antecipação. Sim. Você nem sabe o que vai acontecer, você já está sofrendo por aquilo, sendo que você nem sabe. Falta de controle emocional. É verdade. Aí, se você não tem controle emocional sobre a tua mente, você vai ter controle emocional sobre a tua vida, sobre a vida do outro. Então, hoje é mais fácil, por exemplo, você não tem controle emocional sobre a sua vida, então você pega
um telefone, um smartphone, dá na mão do teu filho, porque você terceiriza a educação do teu filho, porque você não tá legal nem para cuidar de você. Se você não tá legal nem para cuidar de você, como você vai cuidar do filho? Como você vai cuidar do outro? Então, daí terceiriza a educação. E com isso, aí temos aí problemas nas redes escolares. Não é do Brasil, não. É do mundo. Onde eu moro é a mesma coisa. Que as crianças estão... Tudo hoje é TDAH. Não fazem um tipo de teste, não fazem nada, não fazem um bilon, que eu acho que é como é que fala? Um histórico da criança, nada. Tudo é TDAH. A criança não presta atenção na sala de aula porque fica no celular até tarde, perde a distração, com joguinho, vários tipos de jogos. Depois, no outro dia, tem que estudar, tem que se concentrar, tem que sentar e tem que ficar quieto. E ele não consegue porque a mente dele só quer a dopamina do celular, só quer o joguinho, só quer o joguinho. Com isso, temos hoje aí adolescentes frustrados e crescem, viram adultos frustrados e assim por diante. Então, é complicado. Nossa, muito complicado. Você falou uma coisa que é interessante, porque até mesmo o pai ou a mãe... Ai, tá, toma, vai, fica aí com o celular, eu tenho mais o que fazer. É isso aí. E às vezes dá o celular e ele também fica no celular. Fica no celular, não tem controle emocional. É porque a saúde mental não tem. Os pais têm muito disso, né? Da questão... O celular, eu falo, bora muito, eu falo, gente, isso aqui vai acabar matando muita gente. É controle emocional. Mesmo, a pessoa não tem controle emocional emocionalmente. A pessoa não tem controle emocional nem sobre a vida dela, como ela vai ter controle emocional, a mente dela vai ter controle emocional sobre a vida do outro. É verdade, você falou uma coisa que é verdade. Eu não vejo alguém falar assim, eu fiz eu descobri que meu filho tá assim, mas eu fiz um tratamento? Não, eu fui lá e às vezes assim, não pessoas como talvez você que tenha estudado, que pode diagnosticar isso rápido, já tem aquela coisa de, tá bom, é verdade, seu filho tá assim mesmo, ele tá tendo esse tipo de coisa? Sim, então sim. Tá bom, tá tudo certo, é isso aí mesmo, ele tem TDAH. Mas não, olha, não fez uma coisa aprofundada pra saber se realmente é isso, é porque essa falta de atenção, é porque como você falou, não dormiu direito, não fez nada direito, como que vai prestar atenção numa coisa? Não presta atenção, e daí você fica muito tempo no celular, e daí com isso depois você não tem como você prestar atenção. E depois se o pai ou a mãe tira o videogame também, ou o celular, aí a criança grita, berra, e daí os pais já não estão com a saúde emocional legal, não estão com a saúde mental legal, acaba dando novamente aquilo dali para ter um pouco de paz, entre aspas, e não tem ali uma criança chorando. Sim, e fora que tem aqueles pais também que são medrosos, né? Vai que meu filho faz alguma coisa, não tem que deixar ele ficar lá. E aí está alimentando aquilo que é pior ainda, né? Pior ainda, mas eu não posso tirar o computador dele, não. É isso mesmo. Porque se eu tirar, Franciele, como que eu vou fazer? Ele vai me bater, ou ele vai ficar mais agressivo. Ou senão, ele não vai fazer qualquer coisa. E pode que... Você viu que teve um caso que foi a menina agrediu os pais, fez alguma coisa por causa que os pais tiraram o celular. Imagina. Então, tem pais que são bobos, vamos se dizer, que tem medo de, o meu filho pode fazer qualquer coisa enquanto eu tô aqui quieta, entendeu? Porque eu tirei o celular. Pais que não têm uma saúde emocional controlada, eles pensam assim. Pais que são omissos, vai falar assim, mas o pai é omisso, a mãe é omisso. O que uma criança de 3 anos quer com celular? O que uma criança de 3 anos entende o que é um celular? E a coisa é tão doida que a criança sabe até mexer já. Sabe até mexer, claro. Já sabe até mexer. Eu vi uma amiga com o filho dela e ela falou assim, ele troca sozinho o vídeo. Eu falei, como assim, gente? Criança desenvolvida é essa que faz isso? Ela, quando ele fica bravo que ele tá assistindo, ele vai lá e troca o vídeo. Muitos anos. Falei, a criança como assim, mano? Como assim? A criança aí com 1 ano e meio, 2 anos, a mãe já dá com a galinha pintadinha, o telefone ali pra criança. Verdade. E daí a criança, ela fica com tédio, que ela viu a galinha, enjoou da galinha, e daí ela quer trocar. E daí ela troca por outro, troca por outro, troca por outro, troca por outro, e assim ela começa aí a desenvolver. E o cérebro dela acostuma. Então, por exemplo, a criança está chorando. Tá? A criança está chorando. Independente de qualquer lugar que a pessoa esteja, né? Aí a criança está chorando ali. Mas se a mãe dá o celular, a criança para de chorar. Por quê? O cérebro dela já acostumou com essa dinâmica. O cérebro dela já acostumou. Na Europa, temos esse tipo de problema? Temos sim. Mas lá as crianças leem muito. As crianças lá, ao mínimo, falam 3, 4 idiomas. Lá, você lembra que você estudou na 7ª série? Ixi, não vou lembrar, assim, exatamente. Então, eu também não lembro. Eu também não lembro. Que eu vou lembrar. Eu lembro o que eu estudei na 7ª série. Pergunta para um adulto hoje na Europa o que ele estudou na 7ª série, se ele lembra. Ele lembra. Olha, que coisa. Então, existem fatos e fatos, né? Mas acontece que aqui no Brasil ou na Europa também tem esse problema também na Europa. Porém, eles sabem separar as coisas. O horário do celular é o horário do celular, o horário da televisão é da televisão, o horário de estudar é o horário de estudar. Aqui não, aqui é tudo misturado. Mas é coisa de cultura. Não, tudo bem, é de cultura. Mas eu criei minhas filhas na Europa, eu crio elas na Europa, a cultura da escola, mas a cultura dentro de casa é brasileiro, porque somos brasileiros. Eu não sou aquela brasileira que mora 10 anos na Europa e vai falar, eu moro 10 anos, eu sou europeia. Não, eu não sou europeia. Eu amo meu país, eu amo o Brasil.
Sim, não deixa de vir aqui não também. Deixa, eu venho sempre, 4, 5 vezes no ano no Brasil, só que, e estou de mudança para o Brasil, se tudo encaminha bem, que eu amo o Brasil. Mas assim, acontece que é diferente. A criança, então, tá ali chorando, tá? Aí o pai vai e dá. O que a criança entende? O celular é bom porque ele me faz parar de chorar. Sim. E o pai também. E o pai também. Eu não vou ficar ouvindo ele chorar. Eu vou dar o celular. Numa reunião, não dá o celular. Toma, né? Aí depois a criança com 6 anos não para quieta porque você dá o celular e fica mãe, o tempo todo, pai, o tempo todo, chama atenção, quebra coisa, troca de roupa todo tempo e cria aquela ansiedade dentro de casa. Estou falando isso dentro de casa, na criança. Sim. E a criança cria essa ansiedade porque ela está sem o celular. Então, temos duas linhas de raciocínio aí. Por quê? O primeiro os pais não têm uma saúde emocional, uma saúde mental boa, e isso acaba também adoecendo os filhos. Isso é fato, tá? Então, eles adoecem os filhos, por quê? Porque qualquer tipo de situação que ele vai passar, ele vai dar o celular na mão da criança para a criança parar de chorar. E a outra linha é o seguinte, como que um estudante, uma criança que foi criada no celular, vai hoje aí para um prézinho, e ela vai ficar parada escutando uma professora se a vida dela, até aquele presente momento, foi ficar no celular, fazendo joguinho e jogando joguinho. Aí a diretora da escola... Aí os pais querem terceirizar. A culpa é da escola, porque o governo é ruim ou porque a escola é ruim. Não. A culpa é dos principalmente pais. Os professores. Os professores. Que mais falam, é a professora, o professor. Não é. Não. É os que, inclusive, pais. coitado, o professor nem ganha um salário digno, que merece, né, de ganhar, porque tá ali falando até rasgado, assim, aguentando o filho dos outros. Falar bem assim. De um jeito. Isso mesmo. E aí essa outra linha é essa linha aí. Aí a criança chega ali com 5, 6 anos, aí não sabe ler, não aprende a ler, não quer aprender o alfabeto, não quer aprender. Aí começa, é autista, tem dislexia, ele tem problema com TDAH. Aí começam a buscar problemas para a criança, sendo que a criança não tem problema nenhum, uma criança saudável. O problema dela é o celular. E tem um perigo também, até mesmo, da criança que já tenha mesmo o autismo. Coisa, porque os pais vêm falar, ele ficou quietinho assim também, então eu vou deixar ele lá também com o tablet. Também tem que ainda é pior ainda do que com a outra criança, né? Exatamente. E daí acaba confundindo tudo e aí fica aquela mistura e depois a escola, hoje em dia, infelizmente, ainda tem muito suporte, não é como na minha época de escola, porque na minha época de escola, eu sou de 91, eu tenho só, não parece, mas eu tenho 34 anos, mas assim, na minha época de escola, na década de 90, final da década de 90 para os anos 2000, num psicólogo era coisa de rico, fala a verdade. É verdade. Telefone era coisa de rico. Quem que tinha telefone? Rico. Não era todo orelhão. mundo que tinha telefone. Todo mundo que tinha aquele Nokia, aquele quadradão, tijolão. Então, né? É verdade. Né? Não era todo mundo. Então, o acesso... Tirava a bateria para carregar, tem isso aí. Tirava a bateria para carregar, é isso aí. Tirava uma bateria gigante que você tirava e colocava no carregador a bateria. É isso aí. Então, tipo assim, não tinha essa... Que foi, Guilherme. Você não Olá, Guilherme. Será que o Guilherme dessa época que tá rindo da gente? Que a gente tá vendo. Você não é dessa época, não, né? Então tá, pra gente não sentir que a gente tá velho. Tá na minha geração, então. É verdade. Então, na época que eu fiquei doente, mentalmente, eu não tinha como procurar um psicólogo. Psicólogo era coisa de rico. Psicólogo era uma coisa muito inalcançável. Hoje não, hoje você tem um celular, você faz uma consulta online. Sim. Você liga e faz... Então, hoje em dia, está bem mais evoluído e mais fácil de que ainda assim o pessoal põe desculpa, mas eu não consigo, assim, né? Pessoal... não tenho tempo de fazer uma terapia, de ter uma conversa. Tem sim, gente. 30 minutos no teu dia, você consegue sim. Até ela que tá lá do outro lado do mundo, olha, eu entrei online, que horário diferente, né? Você, eu entrei aqui. Pode ser tarde para você e cedo para a pessoa. É isso aí. Mas, eu vou atender, eu vou fazer isso. Tem como mesmo, né? Tem como sim. O ser humano, ele tende a fugir daquilo que dói e machuca, né? Isso é verdade. Às vezes ele prefere ficar com a dor do que trazer a dor, tratá-la e viver uma vida feliz ou até, no mínimo, aí, uma saúde mental mais estabilizada, né? E daí não ter problemas com gatilho mentais e tal. Agora tem pessoas que não têm essa força, né, para conseguir sair. Acostumou, né? Acostuma. Acaba acostumando e daí eles não querem. Infelizmente é assim. Nossa, muito bom. E agora pegando, eu tô aproveitando que você entrou nesse papo, agora já era. Imagina. Agora vamos ficar aqui. Agora falando da questão do luto, eu entendi, você falou, olha, luto, coisas que eu trabalho, é difícil também para pessoa que, olha, já fazem 30 anos que faleceu e para a pessoa ainda não superou, não consegue de jeito nenhum. É uma saudade imensa,
Tem jeito pra isso mesmo? De que, olha, agora eu entendi. Vamos supor, olha, agora eu já entendi que realmente, de fato, a pessoa realmente não vai estar mais aqui, não vai ter mais. Então agora eu preciso seguir minha vida. Eu não posso ficar preso nesse luto eterno, assim. Tem jeito pra isso mesmo? Que tem pessoas que ficam mesmo presas nisso. Você sente que ela tem aquela ansiedade, aquela depressão. Ah, mas era tão diferente quando ele estava aqui, né? Ah, agora eu não consigo mais ficar feliz assim, eu não consigo mais, sabe, participar de um aniversário que eu lembro. Olha, eu vou lembrar dela porque ela sempre fazia aquele almoço de domingo, isso e aquilo. Sim. Olha, eu não consigo lembrar desse amigo porque a gente sempre ia fazer bagunça nessa balada, nesse lugar, ou sei lá, uma festa, alguma coisa. Tem jeito mesmo, tem como a pessoa, olha, definitivamente entender de que, olha, acabou, não tem como mais a gente trazer essa pessoa de volta e você tem que tentar entender que sua vida tem que seguir. Seja o pai, a mãe, o amigo, alguém muito próximo que a pessoa perde. Sim. A psicanálise TRG, eu fiz psicanálise clínica e fiz a TRG para mim comparar, para mim ver o que eu poderia me ajudar e ajudar outras pessoas. A TRG, ela trabalha de uma maneira que você lembra, mas depois não lembra mais com dor. Sim, que é o que a gente estava dizendo, tudo então, isso. Você lembra, mas você não lembra mais com dor. Tem isso mesmo também. Tem sim. Porque parece que talvez é até mais difícil do que a questão. Quando eu perdi meu pai, eu fiz a TRG para mim lembrar e não lembrar mais com dor, porque eu só lembrava e só chorava. Porque, tem uma senhora lá na rua de casa que ela perdeu o filho. Isso já tem muitos e muitos anos. A gente nem vê ela na rua, ela não sai. Esse é um caso para mim, é um caso grave, é um caso TRG. Ela tá assim, muitos e muitos anos, eu acho que até antes de eu nascer. Nossa. Eu tô com 38. Você já chegou a vê-la? Sim, as raras vezes que ela saiu, e muita gente diz isso, também não tenho certeza se é isso, mas eu acredito que seja mesmo. E minha mãe também falou, olha, depois que o filho dela morreu, que aconteceu um acidente, sei lá, alguma coisa seríssima com o filho, ela não saiu. As raras vezes que saiu foi tipo assim, teve uma consulta no médico e conseguiu convencer a sair. Mas ficou preso aquilo ali já há muitos e muitos anos. Aí eu lembrei que é um caso raro, como você estava dizendo aí. É um caso raro, Mas, raro não, é um caso grave, né? É grave, como a gente está dizendo, isso mesmo, grave. Mas ela está presa nisso há muito tempo. É porque marcou o trauma. Tem gente que passa por traumas e consegue ainda, por exemplo, seguir com esse trauma. Mesmo com a saúde mental ruim, consegue seguir, consegue trabalhar, sair de casa. Tem pessoas que não. Tem pessoas que a tristeza, o trauma, causa nela uma tristeza tão grande que é como se fizesse uma lesão no inconsciente dela e ficasse aquela lesão ali, não fechar, aquela ferida ali não fechasse, e fica ali no teu inconsciente, fica gravado no inconsciente. Ela pode até não lembrar todos os dias que o filho morreu, mas a vida dela hoje, no cotidiano, no presente, não deixa ela viver a vida. Sim, por isso que eu te falei que ela pode pensar de agora já não é mais a mesma coisa, eu não consigo ser mais a mesma, porque o meu filho não tá aqui, né? O cara, eu pedi a minha esposa, tem gente que é assim, né? Olha, eu pedi a minha esposa, não vou casar nunca mais, e não casou mesmo. Não sei se esse é o caso da minha mãe, mas uma coisa que eu achei muito interessante. Sim. Meu pai já morreu, fez agora 30 anos que meu pai faleceu. E eu falei assim, mãe, mas por que a senhora depois não casou de novo? A gente nem ia se importar, claro, desde que ela conhecesse um rapaz que fosse ser bom pra ela, até aí tudo bem. Ela falou assim, não, porque amor é um só. Eu aprendi que amor é um só. Eu não vou achar alguém igual foi o seu pai, então pra mim tá tudo bem. É porque a mente dela ainda tá assimilando que não existe outro homem igual ao seu pai, traumatizada. Né? E ela falou desse jeito. Inconsciente. Então, é isso aí. Agora você falando isso, eu lembrei disso. Ela falou desse jeito, ela falou assim, olha, eu não vou conseguir achar alguém como foi com ele. Por exemplo, a minha vida com outro, como foi com ele. Mas ele é ele, os outros são os outros. Isso mesmo. E ela então não destravou isso. Não. As pessoas falam, Fran, como é que você sabe? Eu estudei pra isso, né, gente? Eu estudei pra isso. São 10 anos de estudo. Eu estudei pra isso. Então, e agora eu não estudei, mas eu entendi. Você entendeu? Mas é isso que você faz, então. A pessoa, quando conversa, então, que você vai trazendo os pontos, ela fala, é verdade. Isso mesmo. Agora você tá me lembrando uma coisa que, olha, peraí, mas é verdade, eu tô travado aqui, mas eu posso conhecer, como a gente tá falando, posso conhecer um outro homem que não precisa ser igual, mas ele vai ser alguém que vai me fazer bem. Olha, eu vou conhecer uma outra mulher. Olha, o meu irmão, infelizmente, não tá mais aqui, mas eu tenho amigos que eu posso ter como meu irmão. Isso. Né? Meu irmão faleceu, a gente era muito próximo. Ou seja, até mesmo gêmeos, que tem gente que fala que essa coisa dos gêmeos é uma coisa que realmente é muito próxima. Você também tem, você estudando isso, tem essa coisa, existe isso mesmo, olha, quando são irmãos gêmeos é diferente o apego é diferente de quando são irmãos que não nasceram no mesmo dia? Eu já vi casos que eu atendi de gêmeos, por exemplo, de um sentir a dor do outro. Essas ligações assim. Sim, eu tenho amigos que falaram isso mesmo. Falei assim, já fiquei doente mesmo. Olha, eu já senti que ia acontecer algo com meu irmão mesmo. E aí aconteceu, e daí eu senti. Eu tenho um caso que ele sentiu que o outro não estava bem e o outro sofreu um acidente e morreu. Caralho. Aí foi meu paciente, ele.
Não posso entrar no caso. Não, sim, claro. E ele sentiu, ele falou que sentiu na hora, no dia e tudo. Mano, que sinistro isso, gente. Que doideira. Eu tô gostando também de tudo isso. A gente falar isso. Olha, em janeiro eu vou voltar e a gente vai falar só desse assunto. Eu trago uns gêmeos aqui ainda pra gente falar isso. Meu, que doideira. Eu trago trigêmeos. Eu tô doido pra trazer aqui o Gerson, o Jefferson e Emerson. São trigêmeos. Sério? Tô doido pra trazer eles aqui no programa. Qualquer hora pra gente conversar, porque deve ser doideira ser trigêmeos. Imagina. Sim, trigêmeos. Ele contando que na escola, quando ele pegava comida, a mulher falou assim: não, você já pegou. Não, mas foi meu irmão. Aí vinha o segundo. Não, mas já pegou. Não, foi o meu irmão. Imagina que loucura. Que loucura isso. Imagina uma mãe, 3 filhos. E detalhe da mãe solo, viu? Mãe solo também. A mãe deles. Mãe solo com 3 meninos. Imagina. Eu quero a história deles aqui, que vai ser legal. Ô, Franciele, ainda sobre o luto, eu vou lembrando aqui as coisas. A gente vai falando, tá? Sabe que eu não tenho padrão, não tenho frescura, que é tudo aleatório. A minha tia talvez sofre muito disso. Eu tenho uma tia... Eu vou falar mesmo, não tem problema com isso. Gente, de 10 pessoas que eu converso, 9 falam, Franciele, eu tenho pontos que eu sou paciente pra você. Não, é praticamente... Aonde eu chego, Mas é legal, porque eu trazendo isso, eu tô entendendo... Isso. A outra pessoa. Não é pra mim, beleza, mas eu tô entendendo. Eu falo, putz, agora eu entendi por quê. Que a pessoa tá assim. passa por isso. Eu não vou conseguir, lógico, porque eu não sou profissional como você, de falar pra ela, tá bom, você vai lá e faz isso. Não, claro, essa parte fica com você. Sim. Mas eu começo a entender, e quem tá assistindo também. Isso, a dor do outro. Vai começar a entender a dor do outro. Fala, mas por quê? Olha, eu não vou mais julgar. Porque às vezes a pessoa tem até isso, né? Olha, eu não vou ter mais esse olhar julgador, porque, putz, agora eu entendo. Eu já percebo isso já há muito tempo. Como eu falei, meu pai morreu já tem 30 anos. E eu acho que minha tia, por ter reconhecido o corpo e por ela ser muito apegada com ele... É irmã? Essa minha tia é irmã do meu pai. Eu entendo que hoje ela tem comportamentos muito diferentes do antes dele morrer. Entendeu? Eu sinto que ela vive esse luto até hoje. Quando ela vê a gente, ela chora. Ela fala assim, eu lembro que seu pai vinha aqui quando era, um feriado. Ela ficou gravado no não sei o quê. Dela. Hoje ela falou que tá melhor, que ela não chora mais, mas ela chora sim. Então tem tudo pra ela é choro, tudo pra ela é choro. E hoje eu vejo que ela tá até melhor, não sei o que tá acontecendo, o que ela tá fazendo. Tem vezes que ela falou que tava tomando remédio, sei lá, sabe lá Deus o quê. Mas, o inconsciente, assim, na verdade, a medicação só camufla. Ponto. Então, eu acho que também, às vezes, a medicação não vai resolver. A medicação, ela só camufla. No entanto, que você vê que ela tem dia que chora, tem dia que não chora. Saúde mental dela não tá legal. É a mesma coisa de pessoas que têm esse tipo de problema. Ela já há 30 anos, pô. Olha aí, 30 anos, gente. 30 anos, isso. É a mesma coisa de dormir. Ela dorme, mas no meio da madrugada ela acorda, não sabe por que acordou. Sim. Aí vem a tristeza, depois saúde mental. Aí depois cai lá embaixo. Aí depois, no outro dia, ela tá bem, no outro dia ela tá mal. Aí se ela vê, por exemplo, se ela vê uma notícia de uma pessoa que morreu na televisão, a saúde mental dela vai lá embaixo, dá o gatilho de novo, depois ela sobe. Tem semanas que ela tá bem, tem semanas que ela tá mal, tem dias que ela tá bem, tem dias que ela tá mal. Pra você também aí, ó, o público que tá ouvindo. Se você tem algum tipo de sintomas como esse, você não tem uma saúde mental legal, né? Ou conhece alguém, procure ajudar. Porque não é uma saúde mental que não está, a pessoa não está com a mente controlada emocionalmente. Sim, e quem passa por isso também acaba trazendo problema pro outro que não tem nada a ver com isso, mas se convive na mesma casa? Sim, por exemplo, atendo muitas mulheres com dependência emocional. Muitas mulheres. E a maioria foi porque não teve amor do pai. 90%, 99%. Aí, tipo, casou com um cara também que não liga muito. Não, elas procuram... Cara, vamos supor, um marido que é muito frio. Ela olha no cara, tipo, mas o meu pai era assim. Também tem disso? Tem, porque acontece a saúde... muito disso? Tem dependência emocional. Ela pega todo aquele amor que ela queria dar pro pai, e o pai, às vezes... Não sei, não era o jeito dele. E ela quer transferir esse sentimento pro marido. E daí ela não quer que o marido seja um marido, ela quer que o marido seja um pai. Ah, tá. E daí o marido não vai dar esse amor de pai. O inconsciente dela tá gravado. Entendi. Eu não tive um... Entendeu? Essa Entendi. aí. Isso acontece também, seja com a mulher ou com o homem também. Sim, muito. E eu já vi muito disso, de um homem falar assim, mas a minha mulher não faz que nem a minha mãe. Mas, mano, e daí? A sua mãe é sua mãe, sua mulher é sua mulher. É isso ela não é mesmo. obrigada a fazer aquela comida porque o cara gostava. E o que acontece com a dependência? Que a minha mãe fazia essa comida assim, a minha mulher tem que fazer. Não, o tempero dela, o jeito dela é diferente, pô. E o que acontece com a dependência emocional, Barro? É uma coisa muito, muito séria mesmo. Porque o que acontece? Aí a mulher fica refém desse homem. Aí esse homem faz o que ele quer com ela. Porque ele sabe que ela nunca vai largar dele. Sim, Por quê? Mas no inconsciente dela... Eu estou falando isso aqui hoje no programa. Mas no inconsciente dela, ela não sabe. Mas ela está refém desse homem. Por isso que daí o cara faz o que ele quer. E ele sabe que jamais ela vai tomar uma atitude e sair dele. Eu tenho casos que eu atendo, sim.
que às vezes o problema é a mulher e hoje eu já não atendo mais casais, eu já atendi casais já. Mas sem querer veio aqui, tá, gente? Foi espontâneo, tá? Foi sem querer. Foi aleatório, foi sem querer. Foi sem querer. Mas assim, eu achei interessante esse ponto. E daí a mulher, ela acha que ela é o problema, e o problema é o cara. E elas chegam pra mim, tipo, eu sou o problema, eu sou ciumenta, eu sou controladora. Aí você fala, não, peraí, você vê o ponto e fala, não, peraí, não é você. Aí depois eu fazendo a psicanálise, o TRG com ela mesmo descobre que ele era o problema. Peraí, não fui eu, não, peraí. Ele que teve essa atitude, essa coisa que... Aí ela abre o olho e daí ela, né, aí toma Então, às vezes até nisso, falando bem rasgado, até nisso tem cara que é safado, que não vai querer deixar a mulher, então, fazer uma terapia, alguma coisa, porque ele vai saber... Assim. Que ele vai saber que agora ela vai descobrir que eu posso controlar ela. Isso. E ao contrário também. A semana passada teve um amigo meu que falou assim, mano, eu conheço ele há muitos anos e fazia muitos anos que eu falei, deve ter morrido, sumiu, não teve mais contato. Aí eu descobri que a mulher não estava deixando ele falar com a família com ninguém. Nem com a família? Não deixava ele falar com ninguém. Ele conseguiu falar comigo escondido. Ele falou assim, olha, e eu falei, mano, eu acho que deve ser inteligência artificial, alguém zoando, não é possível. Como que ele apareceu depois de anos? E eu descobri que era verdade. Aí ele falou assim, eu tô voltando pra São Paulo, consegui dar um jeito de fugir dela. Eu falei, mas como fugir? Assim? Dependência Não, tô brincando. Ele falou desse jeito, fugir dela. Fugir dela. Eu tô dando um jeito de fugir. Eu falei, como assim fugir? E eu fiquei preocupado, falei, mas como assim fugir? Aí ele chegou aqui em São Paulo, foi pra casa da mãe dele, falou, mas aí ela vai saber que você tá na casa da sua mãe? E ele, não, ela veio aqui só uma vez, ela não vai te achar, não vai me achar. Eu falei, falei, vai nessa. Acha. Falei, do jeito que você falou que ela te prendeu o tempo todo, que aconteceu isso, lógico que ela vai te achar. Acha, e aí ele falou que ele não tinha rede social, não tinha celular, não tinha nada. Nem celular? Nada, não tinha contato mais com nada. Bem doente ela tá, então. E aí eu falei, eu entendi agora, o caso dele agora, que você tá dizendo isso. Ela, emocionalmente, ele ficou dependente dela, e ainda está. E então ele se submeteu a ficar assim, olha, minha vida aqui é com ela. Então esqueço família, esqueço tudo. E ele tem filho com outras mulheres. Então ele estava sem acesso a esses filhos e criou essa dependência. O que aconteceu 2 dias depois que ele falou comigo que ele estava aqui em São Paulo. Ele, já tá tudo resolvido. Conversei com ela, tô voltando. Aí, tá vendo? Eu falei, dependência. Assim? Eu falei, eu não julguei, não falei nada. Eu falei, se pra você tá bem, então tá bom, que bom. Fico feliz que a gente entrou em contato. Então você segue tua vida. E agora em diante eu já não tenho contato com ele de novo. Não tem mais contato com ele. Não faço ideia de onde ele tá. Tá vendo? Aí, ó, um exemplo aí de poucos dias atrás. É isso aí que tá acontecendo. Não tô brincando, foi semana passada isso. Então, isso daí é diariamente. Bom, pelo menos pra mim é diariamente que aparece. Ele deixou o número de telefone dele. Será que mandou uma mensagem? Mas ele mandou uma mensagem. Mas isso foi seríssimo. Quando ele falou assim, eu tô voltando, eu falei, mano, eu não tenho nem de falar com você pessoalmente. Aí só falou no telefone. Ele chegou aqui e falou que tava na casa da mãe dele. Eu falei, mas como assim? Ele, não, eu conversei com ela, já tá tudo resolvido. Então a mente da pessoa já é isso. Eu já resolvi. Aí ela, mais uma vez, oba, venci, legal. Exatamente. Você vai voltar, você tá nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Se ele faz TRG, ele se livra dela. Com certeza. Com e ela vai querer deixar. Aí não vai querer deixar. Eu tenho pacientes que online, viu, meu amigo? Se você vê aqui de repente, eu não vou te expor, mas se você ver de repente, você vai fazer online escondido dela. Escondido dela. Quando ela sair, você vai lá e faz online. Procura na sua região, aí coloca no Google lá, psicanalista TRG, que você vai achar vários lá. Olha, a gente dando ideia pra pessoa. O caso dele, pra ajudar, o caso dele não é grave. Eu só atendo os graves. Tem coisa mais séria que isso ainda, Tem. Agora, o dele já tá bem... não tá tão grave, mas é dependência emocional, né? 2 dias na casa da mãe. Vamos ver se vai chegar essa mensagem. Vê se ele já tá... Vê se no WhatsApp dá um pauzinho aí, Barro. Eu mandei mesmo. Até agora não. Mas, sem brincadeira agora, Franciele, muitíssimo obrigado. Imagina, gostei muito, muito de ter esse tempo maravilhoso e saber sobre isso. E isso, como eu falei, eu tô ouvindo você falar, trouxe alguns casos que me fez pensar de, olha, essa pessoa tá nessa situação. Te fez pensar diferente, né? Me fez pensar diferente. Se eu já penso diferente, imagina então pra pessoa, pra ela ter essa história dela mudada, né? Sim. A história de vida dela mudar. E claro, também lendo o livro, ou seja, tendo essa terapia, essa conversa aí com você. Mas quem quiser saber mais sobre o livro, tudo, redes sociais, quem quiser procurar, olha, eu assisti lá o programa e quero fazer uma terapia, mesmo que seja escondida, mas eu quero fazer pra eu me livrar desse homem, pra eu me livrar dessa mulher, ou até mesmo dos pais, que também tem muitos pais que são assim, que o filho fica totalmente dependente. Olha, eu só vou fazer, o cara tem 50 anos, mas se a minha mãe falar, tá mora bom. Com o pai, com a mãe, ou é dependente do pai, mas eu vou mãe. perguntar se minha mãe, o que minha mãe acha. Não, você eu pode conheci há falar. pouco tempo um rapaz que era assim, 30 e poucos anos, ainda mora com os pais e sempre... Uma coisa é você preocupar e você querer, tipo, ajudar ou cuidar, mas até hoje não casou porque é dependente emocional do pai e da mãe. Ou porque o pai e a mãe falam assim, não gostei dessa menina, não gostei. Não gostei, pronto. Então, não... mas os seus aprovaram, né?
Tô brincando. Os seus aprovaram. Aprovou sim. Aprovou muito. Porque não, que bom, né? Que bom. Mas tem bom. muito disso, né? Tem. Mas eu não casei. E às vezes tem até uma mulher bacana, mas só porque a mãe não foi com a cara ou o pai. Pronto. Aí o rapaz não já. gostei dessa menina, gostei filho. dessa menina. Olha, filho, acho que não vai rolar aí, não. É isso aí. Aí eu pra menina, filha, mas esse rapaz, né? Eu acho que não é pra você. Mas a minha mãe falou, então eu tenho que obedecer. A minha mãe. É minha mãe. Né? Tudo que eu faço, eu vou perguntar pra minha mãe. Mas aí a pessoa fica assim do que a mãe quer. Eu fiz essa faculdade que minha mãe que quis. Eu fiz isso porque minha mãe que falou. Mas ela não tem a atitude, não tem uma coisa autonomia própria. sobre a própria vida, né? É porque ela tá apegada. E tudo isso também é algum trauma que ocasionou e a pessoa... Sim, isso aí, e ela pode se livrar desse trauma procurando você. Então fala pra gente aí nas suas redes, tudo quem quiser procurar, saber. Agora é a hora do merchan, vai lá. Tá. A minha rede é @FrancieleNovaes_oficial. No momento, eu ainda tô com as agendas estão lotadas, então eu ainda não tô atendendo, mas a partir de 2026 eu vou voltar a atender. Eu não gosto muito, Barro, de atender online. Só se for o último caso. Só se for o último caso, ou o caso for muito grave, ou alguém que fez tratamento, indicou alguém que for caso... Porque eu só atendo casos graves, eu não atendo... Entendi. Eu atendo... Porque assim, para atender casos mais simples, já tem muito profissional na área que pode atender. Estudou para isso também, tá, gente? Não tô desqualificando ninguém. Claro. Só que estudou para isso. Só que eu atendo casos graves, muito graves, que é o que eu me especializei para fazer, atender casos graves. É o que você também mais gosta, né? E é o que eu gosto. Bem também. Eu me sinto assim bem. como o advogado também, eu quero fazer aqui esse tipo de crime que é o mais sinistro, eu gosto disso. Isso, pronto. Olha, eu sou o advogado que gosta só de coisa imobiliária, eu quero trabalhar só com isso. Então você também seguiu pro mais grave. Né? Isso mesmo. E eu tenho muitas mulheres que me procuram no Instagram. Gente, eu tenho um pessoal que cuida do meu Instagram, mas eu que respondo o direct. Então, sempre que eu vou em podcast, eu recebo muitos directs de pessoas que enviam mensagens. Imagino. Dizem, olha, eu preciso de ajuda, dependência emocional, outra coisa. Quem quiser entrar em contato também... quem quiser comprar o livro, tem a link na bio, mas eu estou em 54 bibliotecas municipais do estado de São Paulo. Você que cobriu o evento lá, e o SBT... Sim, eu vi. O seu Barroso Lima, né? Então, eu também estou no estado do Rio de Janeiro. Eu estou em 16 bibliotecas municipais do estado do Rio de Janeiro. Já estou em algumas bibliotecas no Rio Grande do Sul. E estamos agora indo para a rede municipal de Alagoas e do estado do Pernambuco. Então a gente está evoluindo. E claro, também online, né? Se quiser comprar e vai chegar na sua casa também. Online, na link da bio do Instagram, se quiser comprar online, tem lá R$ 9,99. E também tem o físico também, R$ 49,99 com frete. Não, isso que eu falei, do físico. Também tem pessoa que quiser o físico, ela também consegue. Sim, consegue. Tá na link na link da minha bio do meu Instagram. Legal. Tá então, por exemplo, aqui na minha cidade ainda não tem a biblioteca, mas eu posso comprar online e chega na minha casa. Pode sim. Em janeiro a gente vai estar disponível aí. A gente vai estar em bastantes bibliotecas de todo o Brasil. Mas se você não pode comprar, se você não tem condição de comprar e você está no estado de São Paulo, vá até uma biblioteca municipal mais próxima, faça o empréstimo do livro e leia. É isso que é importante. Que legal. O importante é você transformar vidas. E ele é um livro grosso, assim, grande, né? Dá pra você ler num dia. Num dia também não. Mas dá pra ler um dia e depois outro dia. Dá pra ler um você vai lá e aluga o vídeo, você vai lá e lê por um dia, emprestado, depois você volta no outro dia e lê o restante. É isso aí. E se você quer me contratar para alguma palestra ou para algum podcast ou para alguma reportagem, tem meu e-mail, tem o e-mail tudo do contato lá no WhatsApp também, é tudo por e-mail. É isso, muitíssimo obrigado, viu, Franciele? Barro, eu que agradeço. Muito obrigado, foi um tempo de qualidade muito bom aqui. Gostou, Guilherme? Foi aprovado também hoje, Guilherme? Gostou, né? Acho que já estava pensando em outras pessoas ali, outras pessoas, normalmente é assim. Com situações parecidas. Eu falei, eu começo a conversar, as pessoas começam a lembrar de casos e tudo, né? Quem sabe venham pra cá, abrir uma clínica. Olha aí, vai dar spoiler, chega, hein? Esse foi mais um programa do Barro, gente. Muito obrigado por vocês acompanharam aqui. E é isso, a partir de janeiro nós temos uma temporada muito legal, que é a comemoração de 10 anos aí do programa. Vai ser o ano inteiro de 2026, com um monte de convidados aí bem aleatórios, mesmo, bem diferentes. O Guilherme fala assim, olha, eu vi que fez uma pessoa diferente aqui, eu acho que é pro seu podcast. Veio, eu não posso contar, senão vou dar o spoiler das pessoas, mas aquele foi o mais diferente, não foi? Você vai ver aí, vocês vão ver a partir de janeiro como que esse cara veio vestido aqui no programa, vocês vão ver como vai ser muito diferente. Obrigado, Franciele, mais uma vez, tá? Imagina, Barro, eu e quem reclamar, você vem de novo, tá bom? Tá bom. Janeiro eu tô aí, valeu.